Olá, pessoal! Na nossa aula de história de hoje, vamos estudar as migrações e a origem dos brasileiros. Quando andamos pelas ruas de várias cidades do Brasil, é comum encontrarmos pessoas de vários tipos, todas bem diferentes. Algumas pessoas têm os olhos puxados, outras têm os olhos claros, algumas com a pele escura, cabelos lisos e até encaracolados. Há uma grande diversidade de características físicas em nosso país. Isso acontece porque o povo brasileiro formou-se por meio da mistura entre os nativos indígenas, os africanos, os colonizadores portugueses e os imigrantes de diferentes origens. No final do século XIX e início do século XX, as cidades cresceram muito, principalmente devido à chegada dos imigrantes europeus. Embora diversos imigrantes buscassem trabalho no campo, outros preferiram permanecer nas cidades. Contudo, não havia emprego para todos, inclusive porque muitos ex-escravos que deixaram de trabalhar nas fazendas foram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Lá também estavam vários imigrantes que, decepcionados com as más condições de trabalho no campo, migravam para as cidades. Os imigrantes sírio-libaneses e seus descendentes, por exemplo, dedicavam sobretudo ao comércio. Inicialmente, eram mascates, vendedores ambulantes que viajavam de um lugar a outro oferecendo produtos, como tecidos e bijuteria. Depois de juntar algum dinheiro, eles acabavam indo para as grandes cidades, onde abriram as próprias lojas. No início do século XX, com a atividade industrial em completa expansão, grande parte dessa população conseguia trabalho nas fábricas. A vida dos imigrantes e seus descendentes não foi nada fácil. Muitos deles moravam em cortiços, que eram habitações insalubres e apertadas, onde várias famílias viviam juntas. Nesses locais, as condições de saneamento e higiene eram precárias. Algumas reformas foram feitas para acabar com os cortiços. No lugar deles, porém, surgiram moradias onde os pobres não podiam pagar. Nesses casos, a população de baixa renda acabava sendo expulsa do centro da cidade, tendo que morar nos grandes arredores. Foi assim que surgiu os primeiros bairros de periferia. Muitos brasileiros não moram nos municípios onde nasceram porque migraram para outras regiões do país, levando a cultura típica de sua região de origem. Essa mistura cultural ocorre devido às migrações internas, ou seja, o movimento de pessoas no próprio país. No Brasil, há muitos motivos para ocorrer esse tipo de movimentação interna, mas o mais importante deles está relacionado às atividades econômicas que determinam o deslocamento da população. A partir de 1930, os fluxos migratórios no Brasil passaram a ter relação com a industrialização crescente. Houve um processo chamado êxodo rural. Um grande número de pessoas que saiu do campo em direção à área urbana.
Esse movimento foi responsável por uma mudança na distribuição da população brasileira, que passou a se concentrar mais nas cidades. A partir da década de 1980, houve redução das migrações entre as regiões do Brasil. A migração de retorno, ou seja, a volta dos migrantes para as cidades de origem, foi um fenômeno bastante comum a partir dos anos 1990. Um exemplo foi o retorno de muitos nordestinos que haviam migrado para o Sudeste e voltaram para casa. A expansão das fronteiras agrícolas nas regiões Centro-Oeste e Norte e o crescimento de polos industriais fora do eixo Rio-São Paulo vem modificando as movimentações populacionais internas. Os motivos da imigração são diferentes para cada grupo. Alguns migram em busca de novas oportunidades de trabalho, outros fogem de guerras, de dificuldades econômicas ou perseguições políticas e religiosas em seu país de origem. Há também a questão da integração mundial, que vem ocorrendo por meio do intercâmbio entre os povos. Essa conexão atrai pessoas que desejam estabelecer boas relações econômicas e comerciais em outros países. Muitos chineses e coreanos, por exemplo, quando chegaram aqui, desenvolveram atividades nas áreas comercial e alimentar, principalmente nos grandes centros urbanos. No final do século XX, os imigrantes que chegam ao Brasil vêm principalmente de países da América do Sul e da África. Bolivianos, peruanos, angolanos e nigerianos migraram em busca de melhores condições de vida. O ano de 2010 marcou o início da imigração haitiana para o Brasil. Naquele ano, um grande terremoto atingiu o Haiti, localizado em uma ilha da América Central na região do Caribe. Como a catástrofe deixou inúmeros feridos e desabrigados, muitos fugiram da situação de caos buscando abrigo no Brasil. Com o início da Guerra Civil na Síria, em 2011, houve um grande fluxo de imigrantes sírios refugiados para outros países, entre eles o Brasil. Esses são apenas alguns exemplos dos vários grupos que chegam ao nosso país, em situação provisória ou definitiva. Diferentemente do que acontece em alguns países da Europa, onde os imigrantes recém-chegados devem permanecer em um campo de refugiados, sem direito a trabalhar. No Brasil, os refugiados podem trabalhar e até estudar, pois têm os direitos de cidadão reconhecidos. Cada pessoa tem seus motivos para deixar seu país de origem, mas todas buscam formas de reconstruir a vida. Aqui, os imigrantes formam novas comunidades, ainda que enfrentem dificuldades de adaptação com a língua, alimentação, temperatura e costumes locais. Muitos imigrantes, quando chegavam ao Brasil, ficavam preocupados, pois não falavam a mesma língua nem tinham os mesmos costumes. Então, eles formaram as colônias de imigrantes, nas quais pessoas da mesma etnia faziam parte dessas colônias, como, por exemplo, italianos, alemães, japoneses, lituanos,
poloneses, ucranianos. Partilhavam do mesmo espaço. Foi assim que surgiram os bairros Belenzinho, Bexiga, Bom Retiro e Brás, em São Paulo. Eles também buscavam se integrar por meio de jornais escritos em língua estrangeira voltada a eles. Alguns desses jornais eram muito lidos, como em 1893 o jornal Fanfula, da colônia italiana em São Paulo, teve uma tiragem de 15.000 exemplares. Só para ter uma ideia, o jornal O Estado de São Paulo, um dos mais importantes do país no período, teve naquela mesma ocasião uma tiragem de 20.000 exemplares. Entretanto, nem todos os jornais voltados aos imigrantes eram escritos em língua estrangeira. O colono alemão era escrito em português. No início do século XX, esses jornais cumpriam uma importante função política, pois publicavam notícias de interesse dos operários. Assim, em épocas de greve, esses pequenos jornais ofereciam um ponto de vista bastante diferente do que era apresentado pela grande imprensa. No início do século XX, o rádio ainda era uma invenção relativamente nova. Os equipamentos da época eram muito caros, nem sempre havia como comprá-los e ainda não existiam as estações de rádio. Quem teria interesse em investir em uma estação de rádio se ninguém tinha dinheiro para comprar o aparelho e ouvir a programação? A primeira grande transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração aos 100 anos da independência. Epitácio Pessoa, o presidente da República na época, fez um discurso que, graças às potentes antenas instaladas no alto do Corcovado, o popular morro da cidade do Rio de Janeiro alcançou Petrópolis e Niterói, no Rio de Janeiro, e a cidade de São Paulo. Cerca de 80 aparelhos de rádio haviam sido trazidos dos Estados Unidos e espalhados por essas 3 cidades, muitos deles em locais públicos. No início, as transmissões de rádio destinavam-se a poucas pessoas e as emissoras contavam com a mensalidade paga pelos ouvintes. A programação tinha função educativa e cultural. Na década de 1930, as leis brasileiras permitiram que as emissoras veiculassem comerciais ao longo da programação. Assim, com o dinheiro pago pelos anunciantes, o rádio tornou-se um negócio lucrativo, popularizando-se. Além de músicas, as pessoas ouviam programas de auditório e radionovelas. Por volta de 1950, a televisão surgiu no Brasil, com a criação da TV Tupi. No início, toda a programação desse canal tinha de ser improvisada, pois não havia gravações. Tudo era feito ao vivo, menos as imagens dos noticiários. As reportagens eram filmadas e os filmes eram transportados de avião e revelados às pressas para dar tempo de aparecerem no noticiário. O repórter Esso, que já existia no rádio, passou a ter uma versão para a TV. Mais tarde foram desenvolvidas técnicas de gravação e a programação da televisão passou a ser mais profissional. Das radionovelas surgiram as telenovelas, que eram um verdadeiro sucesso, tanto quanto eram os programas de auditório.
Assim como os jornais, o rádio e a TV tornaram-se importantes formas de comunicação e de formação da opinião pública. No passado, havia poucos canais de rádio e televisão e os programas buscavam atrair o maior número de pessoas possível. Em 1942, foi criado o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, também conhecido pela sigla IBOP. Naquela época, seu principal objetivo era saber de quais programas as pessoas mais gostavam, ou seja, quais tinham maior audiência. Hoje, o IBOP também faz pesquisa sobre hábitos de consumo e intenção de voto durante as eleições. O rádio e a televisão buscavam apresentar os programas mais populares para atrair os anunciantes de publicidade e, consequentemente, mais dinheiro. Por isso, as pessoas tinham poucas opções de canais para assistir ou estações para ouvir. Só com o passar do tempo, o número de estações de rádio e de canais de televisão aumentou e a programação passou a ser a mais variada. Atualmente, ao ligar o rádio, podemos perceber que há estações especializadas em notícias, outras especializadas em esportes e outras ainda em diferentes estilos de música. Isso ocorre também com os inúmeros canais de televisão, sobretudo a TV a cabo. Com o cinema acontece algo bem parecido. Existem inúmeros tipos de filmes: ação, aventura, comédia, drama, animação, muitos filmes. A internet aumentou a possibilidade de escolha. Podemos ver o que queremos na hora que queremos. Toda essa mudança na comunicação foi possível devido aos avanços das tecnologias de transmissão. Contudo, nem todas as pessoas têm acesso a essas novidades, pois moram em regiões pobres e acabam ficando fora do mundo virtual. Isso é chamado de exclusão tecnológica ou digital. Uma das maneiras de reduzir é o governo de cada país aumentar os investimentos na área social, gerando mais empregos e melhores salários para a população, o que facilita o acesso à internet e às informações digitais. Viu quanta mudança ocorreu no nosso país? Os diferentes povos, vindos de diferentes lugares, com suas tradições, culturas, costumes, construíram um Brasil lindo, com o povo mais lindo do mundo. Assim como todos os avanços que ocorreram ao longo dos anos em nosso país. Com certeza, cada povo contribuiu para essa evolução. Agora façam as atividades. Aproveita para se inscrever no canal, hein? Beijinhos! Até a próxima aula!